Bom dia! Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula de português hoje. Nós vamos fazer a correção da atividade anterior sobre dígrafos e a divisão silábica dos dígrafos, tá bom? Então, vamos lá. Páginas 54 e 55 do livro de vocês. Vamos começar aqui com a página 54. A página 54 diz o seguinte: divisão silábica dos dígrafos. Releio o trecho do conto para dar no pé. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. Copie as palavras que apresentam dígrafos. Então, desse trecho que foi lido, vocês vão escrever todas as palavras que têm dígrafos. E estão aqui, ó. Irritada, que, disse, berrou, vizinhança, arrependeu, mangueira, pudesse, minha e orelha. Você pode procurar lá no texto, aqui, ó. Irritada, que, disse, berrou, vizinhança, arrependeu, mangueira, pudesse, minha e orelha. Letra B. Divida em sílabas as palavras que você copiou. Dessas palavras aqui que foram escritas, agora estão aqui separadas em sílabas. Olha só. Irritada, que é uma sílaba só, não se separa. Disse, berrou, vizinhança, arrependeu, mangueira, pudesse, minha, orelha. Pronto, todas as palavras foram divididas. Aí na letra C e na letra D, eles perguntam, na letra C pergunta o seguinte: quais dígrafos se separam quando você dividiu as palavras em sílabas? Na explicação a vocês, eu tinha dito que era para vocês escreverem as palavras. Eu escrevi as palavras e escrevi os dígrafos que se separam. Eu coloquei isso, vocês observarem, olha. RR, SS, sempre ficam separados, não é? Tanto o RR quanto o SS. Então, essa aqui é a resposta da letra C. Os dígrafos RR e SS. Quais dígrafos se separam quando você dividiu as palavras? Na letra D, ele diz quais dígrafos não se separam. Os dígrafos QU, NH e LH. São os dígrafos que não se separam. Segunda questão. Divida estas palavras em sílabas: açougue, chocalho, máquina, cresça, excelente e piscina. Vamos dividi-las? Já dividi para vocês. Então, daqui, ó. Açougue, chocalho, máquina, cresça, excelente, piscina. Quando você dividiu essas palavras, o que você observou? Quais os dígrafos se separaram? Quais foram? Os dígrafos que foram encontrados também lá na letra C. Essa cedilha, ó, se separou, tá? XC e SC. Eu coloquei as palavras cresça, excelente, piscina e coloquei aqui os dígrafos que se separam. Essa cedilha, XC e SC. E quais são os que não se separam? Quais foram? Das palavras açougue, chocalho, máquina. Os dígrafos GU não separa, CH não separa, LH não separa e QU não separa. Aí vem a curiosidade da terceira questão, que é a regra básica que você precisa saber para conseguir responder todas as perguntas relacionadas a isso. Escreva uma regra para a divisão silábica dos dígrafos. Qual é a regra? A regra é essa. Os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC se separam quando a palavra é dividida em sílabas. Já os dígrafos CH, NH, LH, GU e QU
eles não se separam nunca. Se você souber disso, pronto, você vai ter aprendido muito bem e vai conseguir resolver todas as divisões que forem pedidas sobre dígitos, tá? Lembrando, RR, SS, SC, S cedilhas de SEI, eles sempre se separam quando nós vamos fazer a divisão das sílabas. Já os dígitos CH, NH, LH, GU e QU, eles nunca se separam. Quarta questão, na página 55, leia o início do conto Porque o Sol e a Lua foram morar no céu. Há muito tempo, o Sol e a Água eram grandes amigos e viviam juntos na Terra. Habitualmente, o Sol visitava a Água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Por fim, o Sol quis saber qual o motivo do seu desinteresse. E a Água respondeu que a casa do Sol não era grande o bastante para que nela coubessem todos os que viviam, com quem vivia. E se aparecesse por lá, acabaria por despejá-lo da sua própria casa. Júlio Emílio Braz, Porque o Sol e a Lua foram morar no céu, em Ciculume e outros contos africanos, de São Paulo, editora Palas, do ano 2005. Lendo o início do texto, por que você imagina que o seu título seja Porque o Sol e a Lua foram morar no céu? Por que você imagina? Bom, essa aqui eu coloquei só um porquê, porque é pessoal. Ele diz por que você imagina. Quando ele retrata esse você imagina, você pode colocar a sua resposta, tá? Letra B. No texto, algumas linhas terminaram com hífen, que eu até mostrei para vocês na explicação. Tá aqui, ó. Gentileza e respondeu. Terminaram com hífen. Hífen é esse tracinho aqui. Isso é um hífen. Por que você acha que isso aconteceu? Porque as palavras não couberam inteiras na linha e tiveram que ser divididas. Aí não cabia o nome todo. Ele colocou gen, hífen e o restante da palavra. O mesmo aconteceu com respondeu. Res, o hífen e o pondeu lá na outra linha. Então, a resposta da letra A é esta, porque as palavras não couberam inteiras na linha e tiveram que ser divididas. C. Se as palavras destacadas, que é a palavra terra, desinteresse, coubessem e aparecesse, estivessem no final da linha, quais as possibilidades de divisão de cada uma delas? Coloquei todas elas aqui, ó. A palavra terra seria dividida assim. Terra só tem essa maneira. Não há outra maneira de dividir a palavra terra, porque só são duas sílabas. Desinteresse poderia ser desinteresse. Observem que não é uma separação silábica, há uma quebra da sílaba. Então, ela se separa uma vez apenas, dependendo do meu espaço. Quando eu vou separar desinteresse, eu separo desinteressante. Por isso, eu posso fazer aqui, ó, desinteressante, 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 tá? Essas são as formas de dividir a palavra desinteressante. Tá legal? A palavra coubessem ficaria assim, ó, coubessem, coubessem. São as duas formas que poderia ficar a palavra coubessem. E a palavra aparecesse, 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 aparecesse ou aparecesse, tá certo? São as formas que ficariam divididas esta palavra, tá? Eu estou... Não, tá certo. Ok. É porque aqui a palavra era desinteresse. Por isso vocês vão... Desinteresse. Eu escrevi aqui desinteressante, tá? Por isso que eu não dividi bem aqui, ó. Ficaria aqui, desinteressante. Na verdade, desculpem, a palavra era desinteresse e não desinteressante. Mas as formas, no caso, você vai dividir assim, ó. Desinteresse, esquece o antes. Desinteresse. Tá certo? Vamos... Qualquer dúvida que você tiver, tia, eu não entendi bem essa questão, me chama no privado, que eu te ajudo, tá? A quinta questão, copie as palavras intrusas. Vamos descobrir qual é a palavra intrusa em cada uma dessas aí, olha. Charmosa, exato, pintacilgo e Júlio. Qual
Qual é a palavra intrusa? Qual é? Exato. Por que que exato é intrusa? Porque é a única palavra que não apresenta dígrafo. Quando eu tenho aqui a palavra charmosa, tá vendo o meu dígrafo aqui? CH? Tá vendo? Exato, eu não tenho dígrafo. Pintacilgo, SS, eu tenho dígrafo e Júlia eu tenho dígrafo. Então, ó, aqui eu tenho dígrafo, aqui eu tenho dígrafo e em charmosa eu tenho dígrafo. Na palavra exato, eu não tenho. Então, ela é intrusa. Pequenas, seguinte, vizinhança e derrubar. Quem é a palavra intrusa? Derrubar. Por que derrubar é intrusa? Porque é a única palavra que apresenta dígrafo e pode ser separadas. Aqui eu tenho dígrafo QU, aqui eu tenho dígrafo GU e aqui eu tenho dígrafo NH. Mas em nenhuma delas eu posso separar o dígrafo. Já aqui eu tenho RR, é dígrafo. Quer dizer, todas elas têm dígrafo. Mas o único dígrafo que pode ser separado é na palavra derrubar. A curiosidade, não confunda com H ou sem H, hortaliça. Vocês colocaram que tem H ou não? Vamos ver se tem? Tem H, hortaliça tem H. Então, quem não colocou ainda, coloca o H aí. E ervas? Tem H? Não, não tem H. Úmido? Tem H? Não, não tem H. E harmoniosa? Tem H? Sim, tem H. Então, as nossas palavras com H foram hortaliça e harmonia, tá? Bom, vou deixar para vocês agora a atividade de casa. Vou colocar a imagem lá no grupo também, tá bom? Para ficar melhor de vocês visualizarem e ver a imagem. Então, olha só. O que você vai fazer? Você vai colocar EC, se for um encontro consonantal, aí você vai escrever aqui, EC. Se você achar que é um dígrafo, coloca D. Tá legal? Todas as palavras já estão destacadas. Por exemplo, escada, tá aqui, ó. SC já tá destacado. Escada. Se você escutar o som das duas letras, é um encontro consonantal. Se você não conseguir distinguir o som, escutar apenas um som para duas letras, você coloca que é um dígrafo, tá? Então, observe todas elas. Escada, crescer, colher, glória, estátua, preguiçoso, dinossauro, frônia e brasileiro. E escreva para mim se é um encontro consonantal ou se é um dígrafo. Na segunda questão, quantos e quais dígrafos há na palavra porquinho? Você vai escrever o número representando quantos dígrafos tem e quais são os dígrafos. Escreve eles. Tá legal? Tipo, se fosse carro, o dígrafo seria RR. Na palavra porquinho, quem são os dígrafos? Quando eu falo quem são, eu já dou uma dica para vocês que é mais de um. Terceira, acrescente R e forme palavras com o dígrafo RR. Lembra que nós fizemos atividade acrescentando H? Agora você vai fazer a mesma coisa, só que acrescentando um R. Na palavra muro, quando você aumentar um R, vai ficar como? A palavra carro, caro, vara, tora, aranha e careta. E a quarta e última questão, sublinhe todos os dígrafos deste trecho da cantiga. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos de chapéu na mão. Uma cantiga popular. Sublinha aqui o dígrafo da palavra, tá? Vamos cantar um pouquinho? Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavaleiros, todos de chapéu na mão. Ok. Então, gente, essa foi a nossa aula. A atividade que vai ficando para casa. Se você tiver impressora em casa, pode xerocar, pode imprimir sem problema, tá? Mas se não tiver, pode escrever no seu caderno. Não precisa fazer os desenhos, tá bom? Só escrever. E não pode ser só as respostas. Tem que ser as perguntas e as respostas. Então, bom fim de semana. Ainda temos aula de matemática, de arte, desculpa. Ainda temos aula de arte, tá? Mas de português por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima aula de português. E vamos ficar com a aula de arte agora.